Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais um dia, né, meus irmãos? Nós estamos aqui com um objetivo. O nosso objetivo é nós adorarmos ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Hoje as pessoas estão aí comemorando essa festa, né? Na verdade, eles estão adorando, ou melhor, né? Eles estão comemorando essa festa carnal. Mas nós estamos aqui na presença de Deus e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu vou contar uma coisa que aconteceu na terça-feira da semana passada. Eu até estive conversando com um jovem que é de uma outra denominação, ali onde eu trabalho, e ele contando o testemunho dele, ele disse para mim assim: olha, Deus me deu vida. Eu fui vítima de um assalto, e tomei um tiro na minha cabeça. Ele ficou com muitas sequelas. Mas Deus deu vida àquele jovem, o abençoou, e ele está na presença de Deus. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E ele contando para mim o testemunho, eu disse para ele assim: olha, jovem, eu vou contar uma coisa a você aqui, que aconteceu comigo na terça-feira da semana passada. Eu não sei se você vai acreditar, porque nós falamos algumas coisas de Deus e sobre Deus, e até no seio da igreja tem aquelas pessoas que não acreditam. Elas não têm fé. Elas acham que isso é uma ilusão, é uma coisa da imaginação da cabeça da gente. Mas não é. É assim que Deus ele se comunica conosco. Eu estava jantando com a minha esposa no equipe, nós estávamos sentados ali nas cadeiras jantando. Repentinamente eu estou ouvindo um som vindo do céu. E eu vou dizer para os meus irmãos, para minhas irmãs aqui, que eu ouvi o chofar de Deus. Pode ter pessoas aqui que dizem assim: esse homem, isso é verdade? E é verdade, porque o pai da mentira é o diabo. E nós somos filhos e filhas desse Deus Altíssimo. Nós não mentimos, nós falamos a verdade. E nós sentados ali, de repente um som me incomodou. E ele tocou dessa maneira, semelhante a um berrante. E parou. E eu fiquei prestando atenção para saber de onde que vinha aquele som. Eu imaginei que fosse alguém tocando um berrante, a buzina de um caminhão. E tocou novamente. E parou. Mas na hora o Espírito Santo de Deus me deu a compreensão sobre aquilo. Isso veio do céu. Aí eu perguntei à minha esposa. Eu disse: Aparecida, você ouviu a trombeta de Deus? Ela falou assim: eu não ouvi nada. E eu perguntei para o meu filho. Eu falei: Yuri, você ouviu essa trombeta tocando? Ele disse assim: pai, eu também não ouvi absolutamente nada. E eu disse assim: pois é, eu ouvi, essa trombeta veio do céu. E eu conversando com aquele jovem, ele contou o testemunho dele. E eu disse assim: olha, jovem, talvez você não vai acreditar no que eu vou dizer para você, mas eu ouvi o chofar de Deus. E esse chofar de Deus, se nós pegarmos as Escrituras Sagradas e formos ali pesquisar sobre esse chofar de Deus, essa trombeta de Deus, tem algumas ocasiões específicas durante as quais esse chofar era tocado. Em uma situação de vitória, em uma guerra, tocava-se também o chofar para anunciar aquela vitória.
E aqueles que eram vitoriosos, eles vinham tocando esse chofar, anunciando a vitória naquela batalha. E nós estamos numa batalha espiritual, meus irmãos e minhas irmãs. E nós sabemos que aquele que está conosco é maior e mais poderoso para nos dar a vitória sobre esse mundo de horror. Basta nós confiarmos nesse Deus, nós estarmos na presença desse Deus, com sinceridade, porque nós não conseguimos enganar esse Deus Todo-Poderoso. Então basta nós estarmos na presença desse Deus, com sinceridade, porque Deus ele está conosco. E cada um de vocês que estão aqui, Deus trouxe vocês aqui nesse lugar para abençoar a vida de vocês, para dar vitória para vocês. Vocês acreditam nisso? E Deus está me usando aqui nesta noite, usando os meus lábios para falar isso para você. E Deus ele vai entregar nas suas mãos a vitória. Basta você confiar, basta você crer, porque a palavra de Deus ela diz também que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui ouvindo os feitos de Deus, as grandezas desse Deus, aquilo que Deus ele faz nas nossas vidas, e isso vai gerar a fé dentro dos nossos corações, porque é Deus que está usando os meus lábios, e vai usar os lábios, vai usar a boca de cada um dos seus servos e servas aqui, e nós vamos ser edificados. E ele disse assim para mim: irmão, eu também já ouvi esse chofar de Deus tocando. E ele disse que tem algumas pessoas, não são muitas pessoas, que sobre a face dessa terra estão testemunhando, que estão ouvindo esse chofar de Deus. E como eu disse, em uma ocasião de vitória em uma guerra, tocava-se esse chofar, ou os vitoriosos vinham tocando para anunciar a vitória. Mas também havia outras situações, uma situação de despertamento. Era tocado esse chofar em uma situação, por exemplo, de que eles estavam correndo um perigo também. O chofar era tocado para alertar, para despertar, para que o povo se preparasse, porque estava vindo ali um perigo. Meus irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias desse sistema mundano. Então nós temos que nos preparar. Nós temos que, ou melhor, meus irmãos, a igreja, ela não tem que estar se preparando, ela tem que estar preparada para o encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está com você, meu irmão, Deus está com você, minha irmã, e também com essas crianças aqui. Que coisa linda, né? Essas crianças. Olha, Jesus uma vez disse assim: deixai vir a mim as crianças. Os discípulos tentaram impedir, Jesus falou: vocês não façam isso, deixe elas virem a mim, porque dessas crianças aqui é o reino do Deus Todo-Poderoso. E que coisa linda, né, meus irmãos? Nós motivarmos os nossos filhos para estarem na presença desse Deus, entregarmos os nossos filhos nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Que bênção, que vitória! Isso é muito positivo. Seria muito bom se aqui estivesse cheio de crianças aqui, e também para os pais, das mães, porque Deus está aqui, meus irmãos. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus ele fez essa promessa. Ele está ali vendo essas pessoas, então ele está aqui para nos abençoar e para nos entregar nas nossas mãos a vitória da qual tanto somos necessitados, porque ele fez a promessa. Ele está conosco. Irmã Maria, eu posso contar uma bênção aqui do meu filho? Meus irmãos, tem pessoas que não acreditam mais nas revelações, nas visões, nas comunicações desse Deus com o homem, mas eu acredito. Há aproximadamente 3 anos passados, nós estávamos em uma denominação, eu, a minha esposa e meu filho, e Deus usou um pastor
E esse pastor se levantou e falou assim: esse moço, esse menino aqui, esse moço, ele vai entrar numa multinacional. E esse moço, ele vai ser um excelente profissional. O meu filho hoje, ele tem 17 anos de vida. Veja, passou, eu acho que 3 anos se passaram. Aí a minha esposa levou ele num determinado departamento ali, eu até falei para ela: leva lá, faz o currículo dele. Aí cadastrou, instantaneamente ele foi encaminhado para uma entrevista. E eu fui junto, sentei ali do lado e falei: deixa ele fazer a entrevista. Ele fez a entrevista e Deus foi dando sabedoria, e ele foi muito bem nessa entrevista. Aí chegando no final, o entrevistador disse assim: como eu queria que meu pai estivesse na minha primeira entrevista, mas ele não pôde. E o meu filho, aí depois da entrevista, ele falou assim: olha, ele falou assim: aqui passou muitos jovens passaram aqui, mas ele disse assim: você está contratado. Glória a Deus. O meu filho, meus irmãos, olha como que a gente tem que abençoar os filhos da gente. Eu levantava às vezes à noite e abençoava meu filho, dizia: Deus, abençoa meu filho. Oh Senhor, eu quero ver esse meu filho aqui trabalhando em um escritório. Abençoa ele, dá vitória para ele. Faça esse jovem um servo seu, Senhor, cheio de temor de Deus no coração dele. Oh Senhor, usa ele nas tuas mãos. Abençoa, dá prosperidade. Eu quero ver o meu filho prosperar sobre a face dessa terra. E Deus ouviu a minha oração. Hoje, o meu filho está dentro de uma multinacional. Essa empresa é uma empresa norte-americana. Eu não sabia. E é uma empresa norte-americana. Ele está no escritório dessa empresa. Foi do jeito que eu pedi a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que abençoar os nossos filhos. Nós temos que orar e pedir para que Deus dê o melhor para eles, tá? Os seus filhos são uma bênção nas mãos de Deus. Deus está aqui. A vitória é de cada um de nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus vai abençoar a vida de vocês, como abençoa a minha vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus exaltado é o nome do Senhor. Irmão, Jesus chega na hora certa e no momento certo. Não adianta dizer assim: